Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CLP, né? Hoje a gente vai começar a responder uma série de perguntas, né, ligadas aí à parte de seleção, parte de concurso, né, envolvendo a área. E aqui está a nossa primeira pergunta. Considere o seguinte trecho de programa ladder que controla o funcionamento de um motor elétrico, né? Então aqui a gente tem a descrição da linha do programa e aqui o comando, né, referente à pergunta. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o comportamento do motor elétrico Q1 nesse circuito? E aí eu vou voltar aqui para o programa para a gente analisar. Bom, o que é que acontece, né? E eu percebo que muitos estudantes se complicam, né, quando chegam na parte de alguma avaliação, concurso, seleção, né? E você acaba tendo esse conceito, né? Você tem a questão dos conceitos para resolver, né, o problema. Aqui, por exemplo, a gente tem uma linha, né, de programa em ladder, né, um tipo de linguagem aplicada aí à CLP, e muitas vezes a questão da interpretação, né, acaba sendo algo prejudicial, né, ali para o processo, e muitas vezes é uma análise simples, mas acaba gerando aí essa confusão, né? Então, os conceitos, né, são importantíssimos para o processo. Então, a gente vai dividir, né, esse vídeo aqui em algumas partes, né, três partes especificamente para a gente entender, né? Por mais que seja uma pergunta simples, a gente precisa entender o conceito, né, observar o enunciado, observar as alternativas e também, né, trazer dessa estrutura, né, para uma ação prática também para poder entender perfeitamente, né? O primeiro ponto, o que é que a gente tem aqui de informação nessa linha, né? Que aí acaba sendo lá o ponto crucial, né? Ou seja, aqui a gente tem um elemento de entrada, né? Ou seja, que representa exatamente a parte positiva ali da ligação, né? Voltada à estrutura do programa, e aqui exatamente a relação da saída, né? Ou seja, ali negativo. E basicamente, né, como diagrama ladder, né, diagrama de contatos, ou seja, esse segmento ele vai vir, é como se o sinal lógico ele estivesse chegando exatamente nesse ponto, inicialmente, e aqui você tem uma representação de um elemento de entrada, né? Esse I aqui, ele está vinculado exatamente às entradas do CLP, né? E no caso referente aos contatos, esse I1, né, ele está representando exatamente um contato aberto, né? Se ele tivesse um traço na diagonal, ele iria representar um contato fechado ou algum elemento, né, que mostrasse o preenchimento, né, do mesmo. Então, nesse caso aqui é um contato aberto. E aí, ao lado desse contato, observe que tem o mesmo tipo de representação. Também é um contato aberto. Agora, um detalhe importante, como um traz a referência para o I1 e o outro para o I2, a gente está falando de duas entradas distintas, né? Ou seja, entrada um do CLP, entrada 2 do CLP, né? E aí a gente precisa ficar atento com isso, ou seja, a variação, né, a ação na entrada, né, em uma das entradas, ela vai ter um comportamento exatamente na entrada ali do CLP, levando em consideração a lógica do programa, né? Então, esses dois elementos eles representam entradas, né? Então, poderia ser botoeira, sensor, né, falando aí de forma de um elemento físico, né, o qual você tenha como representar, né, fisicamente o elemento. Esses elementos eles estão conectados, né, e na sequência vem exatamente esse outro elemento aqui, Q1, que representa uma saída, né? Então você tem dois elementos de entrada e uma saída. Então, basicamente, como você tem dois elementos de entradas abertos, você tem aqui uma lógica chamada, né, do tipo E, né? Significa o seguinte: esses dois elementos eles precisam ser acionados, né? Ou seja, quando o I1 é acionado, esse contato lógico aberto ele fecha, assim como o I2 quando acionado esse contato lógico aqui fecha. E aí você vai ter exatamente a sequência, né, desse sinal chegando lá a Q1, né? Então, a nível de lógica, né, esses dois elementos eles precisam ser ativados para que essa saída ela tenha uma condição verdadeira, ou seja, ela seja ativada, né? Então, aí é importante ficar atento com essa representação. E aí, só para finalizar esse primeiro vídeo,
a gente tem essa representação do I, né, para os elementos de entrada, né, e o Q para os elementos de saída. Só que tem um detalhe importante que esses elementos, eles precisam ficar vinculados, né, eles precisam ficar vinculados a um elemento real, né, ou seja, um elemento físico. Só que tem um detalhe importante, né, dependendo do que você está necessitando, você pode utilizar, né, o que a gente chama de memória ou elemento lógico falso, que são elementos que trazem um contexto lógico ali do programa, mas eles não estão vinculados ali a um elemento físico, né? Então é muito comum também utilizar memórias, né, elementos que estão vinculados apenas ali ao programa, mas não à parte física, né? Então é importante ficar atento com isso. Então, nesse primeiro vídeo, a gente trazendo esse conceito inicial, né? Aí no segundo vídeo, agora, no próximo vídeo, a gente vai exatamente analisar o enunciado já para fechar. E no terceiro vídeo, a gente vai analisar, né, essa mesma lógica agora aplicada a um elemento físico real para entender ali o seu comportamento, exatamente ali no acionamento do motor, conforme o enunciado traz, tá bom? Então é isso, valeu.